um dos grandes problemas do meio jurídico é que a maioria dos advogados fala para advogados, fala com advogados. Por que alguns advogados têm milhares de seguidores, por exemplo, no Instagram e determinadas redes sociais, mas eles tinham muita dificuldade e alguns até nunca conseguiram transformar esses seguidores, essa massa que os assistia em clientes de verdade? Dentro da experiência do usuário, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que o usuário é preguiçoso. E na esperança de que o cliente, eu vi o vídeo, legal, vou pesquisar sobre esse profissional, encontrei o site dele, vou entrar para ver, não vai. Então, assim, sempre que der para facilitar, quanto mais simples for para o usuário, a taxa de conversão vai ser absurdamente maior. Por que eu preciso ter um site, já que eu tenho uma boa presença nas redes sociais? Olá, doutores! Muito bem-vindos a mais um episódio do EDVcast. E hoje a gente está com um tema especial, com a pessoa muito especial aqui ao meu lado para falar sobre atração de clientes por meio do site jurídico. Vocês sabem que eu sempre falo nos meus conteúdos da importância de se ter o seu escritório virtual, o seu escritório digital. E ele não é o seu perfil do Instagram, e ele não é sua página no Facebook, ele é o seu site, é algo que você domina, que você tem o controle das ações. Ao meu lado, eu trouxe o web design com especialização em experiência do usuário, Renato César. Tudo bom, Renato? Como é que você Oi, Daniela, tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com você hoje. Sabe uma coisa curiosa de Renato? É que Renato, eu sei que ele já projetou diversos sites para advogados, alguns até colidiu da gente trabalhar em parceria juntos para clientes em comum. E é uma pessoa que eu gostaria de trazer também para trazer para o advogado, para você que está me ouvindo ou que está nos assistindo no YouTube, uma perspectiva diferente sobre o site. Renato, fala para a gente um pouco sobre a sua atuação e principalmente como você começou a projetar esses sites para advogados. Eu tive vamos dizer, uma formação meio irregular. Eu comecei com design básico, na época que se tinha aquelas agendas físicas, e meio que foi o que me inseriu no mundo do design, isso há 18, 20 anos atrás. E nunca consegui sair, estou desde então. Eu tive um cliente que era um escritório de advocacia grande, isso com uns 3, 4 anos de experiência dentro do design, e foi quando eu tive que entender o mundo jurídico, porque até então não conhecia nada, e eu tive que entender as regras, tive que entender a comunicação, e foi nesse momento que eu fui para experiência do usuário, especialização em experiência do usuário, e foi um palpite, não foi nada certeiro, mas foi um palpite muito feliz, porque hoje tudo caminha para esse lado. Os grandes agregadores, os grandes buscadores, eles estão muito focados em agradar o cliente, em agradar o visitante, para que ele volte a usar os seus serviços. Então, eu me considero hoje uma pessoa que acertou no passado por escolher esse tipo de abordagem para os meus clientes. Perfeito. Você sabe que normalmente quando eu pego um cliente, quando a gente faz análise de site, é um dos pontos que a gente começa a observar. O site não pode ser sobre você, o site precisa ser sobre o usuário. E é cada vez mais premente que o advogado pense na experiência do usuário do serviço dele. Eu acho que assim, um ponto central da nossa conversa aqui vai ser muito sobre comunicação, uma comunicação eficiente. Você mencionou no início que um site você tem total controle, e é bem isso, mas mesmo você tendo total controle, eu vejo que, principalmente dentro do meio jurídico, as pessoas entendem veem um site como um cartão de visitas,
onde você vai ter o endereço, vai ter uma forma de entrar em contato, e não é bem assim. Eu vejo um site mais como um vendedor ativo, um recepcionista que vai guiar a pessoa pela jornada, pela experiência, trazer uma experiência agradável para o usuário, para um fim, que pode ser uma contratação, pode ser um contato, mas não é simplesmente clique aqui para falar comigo. Né, eu gosto da sua visão, você sabe disso, gosto bastante da sua visão, até porque eu acho que a gente já evoluiu bastante no mercado em geral, para não ser apenas um site institucional, ou como já ouvi até essa expressão dentro do AB, o site ser um depositório de conteúdo. É, a gente, nesse mercado, a gente ouve diversas coisas, né? Então, assim, essa abordagem que traz como ator principal, não o escritório, claro que o escritório vai estar ali, a personalidade, a identidade dele vai estar ali, Sim. mas é algo projetado pensando na experiência da pessoa que vai utilizar o serviço, que vai contratar o advogado, que é completamente diferente, né? Assim, o meio jurídico ou qualquer área bem específica, qualquer meio, meio médico ou qualquer profissional liberal, ele tem muito a linguagem técnica e a ambientação daquilo. Então, muitas vezes a gente tem que orientar o cliente a se desapegar um pouco do que ele espera que aquilo seja. Eu tenho que fazer também um papel de conscientização. É, eu já entrei em sites jurídicos, sites de grandes escritórios, que mesmo eu trabalhando com advogados há muito tempo, eu não conseguia entender do que se tratava o site. Sem contar que o meio jurídico está num processo evolutivo, está mudando bastante, mas ainda está muito engessado. A gente conversando há um tempo atrás, eu e você, uma coisa que você mencionou e que é muito verdade é que as pessoas não têm referência. Eu quero fazer um site jurídico e eu quero como o escritório X, mas o escritório X também está fazendo errado e o caminho é meio que mudar a mentalidade para entender que o site precisa ser um lugar agradável para o cliente. Vamos para a polêmica, tá? Assim, antes Ah, da gente entrar, mas assim, você tocou numa coisa que eu realmente preciso. Você sabe que durante muitos anos da minha atuação com advogados, eu fui uma dura crítica aos profissionais de web design, o pessoal que projetava site para advogados. Eu realmente fui muito dura. E acho que eu cheguei há algum tempo, depois que eu te conheço, a conversar sobre isso com você também, do tipo, olha, sim, eu sempre tive um olhar muito crítico para isso, porque o que a gente vê no mercado, infelizmente, é um site sendo cópia do outro. Porque o advogado gosta do layout do site, das informações ali que ele acha que representa ele, então ele meio que faz algumas adaptações. O site, não me entenda mal, o site é bonito, bonito visualmente. O uhum, site como é que eu posso? Às vezes você percebe que a pessoa até pagou caro para fazer aquele site, mas não tem funcionalidade, ele não cumpre função alguma. É basicamente aquele ditado que meu pai dizia que era, digamos, era um site para inglês ver. ah, tem muitos. E assim, e o curioso é quando a gente começa a conversar com advogados no geral sobre site, todas as referências que a gente recebe é exatamente essa referência, esse olhar de que eu vou olhar para o maior escritório que tem na minha cidade ou na minha região, eu vou olhar o site deles e eu vou fazer igual, vou buscar ele como referência. Só que você sabe disso também, do ponto de vista do site e do usuário, você vê que a pessoa não está fazendo atração de clientes pelo site dela. Ali é um famoso cumprir tabela. Ah, eu tenho um site institucional, aquilo ali as pessoas começam, se engessam por não compreender que isso também, digamos assim, diz respeito a objetivos que elas têm para o escritório, o objetivo que ela tem para o seu próprio projeto jurídico. E fica. Por isso que eu. Assim, você sabe disso, eu sempre critiquei muito o trabalho de um web design
Hoje em dia eu olho com mais carinho, tá, Renato? Mas assim, eu sempre critiquei muito o trabalho do web por construir, digamos assim, esses sites bonitos, mas sem funcionalidade nenhuma. E do ponto de vista de marketing, você não dá um passo para a atração de cliente. O cliente acha que tem um site, o advogado acha que tem um site. Na prática, ele não tem. É uma expressão polêmica, mas é, como dizia minha avó, você citou seu pai, eu vou citar a minha avó, pegar dinheiro de trouxa. Você faz o que o cliente quer, mas não faz o que ele precisa. E acho que é muito essa distinção, é um trabalho, como eu disse, até de conscientização, você explicar para o cliente que um site pode ser bonito, mas ele principalmente tem que ser eficiente no que ele se propõe. Então, pode ser um site feio se ele se propor ao que ele foi projetado, ao que ele foi pensado, é muito melhor. Vamos pegar um exemplo aqui, um site que talvez você conheça, chama Google. A landing page, a página de aterrissagem ou até a página principal deles são links azuis, texto preto, uma logo e uma caixinha de pesquisa. Tem um trabalho de design lá, obviamente que tem, mas é muito simples. E se você for colocar, vamos dizer, se levar o design, os conceitos, ele não preenche os requisitos de um site bonito, um site animado, com transições e o que muita gente quer. Ele simplesmente cumpre a função, que é encontrar o que você procura. E um site jurídico, na verdade, assim, acho que a gente até tem que quebrar um pouco esse conceito de site jurídico. É um site de uma empresa, então ele tem que cumprir o papel de um site. Obviamente, respeitando a área jurídica, respeitando a ética e todos os pontos, mas é um site como um outro e ele precisa cumprir a função dele. Então, se o site foi criado com a função de ser um cartão de visitas, como a maioria se é simplesmente essa a função dele, eu nem recomendaria um web design. Tem um monte de modelos prontos, praticamente gratuito, para qualquer pessoa utilizar. E tem muito disso, você disse, as pessoas gostam de pegar o site do maior escritório da cidade e replicar. E em qualquer pesquisa que eu vou fazer para cliente, eu vejo muito disso. Você pega um site e faz um filtro pela região e começa a ver o mesmo site com cores diferentes, o mesmo site com fotos diferentes. Então, eu acho que a nossa conversa aqui hoje vai ser muito em falar para o seu público que eles precisam conversar com o público deles, que eles precisam um diálogo, um guia, eles vão guiar o cliente pelo site para um objetivo. Não é simplesmente uma página para dizer que se tem, para dizer que está na internet, para dizer que não está atrasado, que está digitalizado. Perfeito. Você sabe que eu acredito que isso aconteça exatamente por assim, olha, eu não sei fazer, então eu vou delegar isso para alguém. E o delegar é não passar absolutamente nada, é deixar a pessoa contratada às cegas. Sim. Como a gente tem o by the book, né? A gente conhece como são feitos esses contratos, a pessoa quer entregar logo para receber logo, ela mesma vai buscar as referências, às vezes ela mesma produzir o texto e o advogado normalmente aprova. Acredito que seja por isso que isso aconteça, porque assim, eu vou fazer também algumas meia-culpas, eu normalmente trabalho e convenço meus clientes a fazerem projetos de site, inclusive antes de contratarem um web design, até para eles entenderem o que eles querem, que tipo de site vai ser, qual o objetivo daquele site, o que aquele site vai ter, né? Como é que eles vão atrair cliente pensando no usuário? Quem é esse usuário? Quem é esse cliente?
Você bem sabe disso, mas assim, a visão hoje que eu tenho, por isso que eu estou passando a mão na cabeça do web design, porque assim, é uma dor de cabeça você adentrar no meio técnico que você não tem tanto, estou falando no geral, que você não tem tanto domínio como é o direito, você não tem o conteúdo técnico, e Uhum. de fato ter que, vamos dizer assim, parir um site em poucos dias para por conta de um contrato que você fechou. Então, realmente fica, desculpa falar isso, sites sisudos, extremamente institucionais e pior ainda, com elementos que assim que não diferenciam um site do outro. Ou, vamos dizer pior, é o famoso site da balancinha, da deusa, é os sites de realmente de templates, e que parece templates. Às vezes o cara até programou em WordPress, mas ele seguiu um by the book de um outro site que não E vai ter. pior que isso, Daniela, além de ser mais do mesmo, eu acredito que vamos dizer, a pior, o pior ponto seria que, como você falou, eu não tenho referência jurídica, eu vou procurar isso em algum lugar. Então, eu vou procurar, suponhamos que eu vá fazer um site, o cliente falou, olha, eu quero um site, você procura as imagens, você procura os textos e me entrega um site pronto. Eu, como não tenho referência, eu digo qualquer web designer, vou procurar referências em outros sites, vou copiar aquele texto, vou mudar palavras, vou mudar a ordem e vou publicar aquilo que é o mesmo conteúdo modificado. O que é o grande problema? Ah, os buscadores, eles têm inteligência artificial muito avançada. Eles sabem muito bem que é que uma palavra é equivalente à outra, que um texto foi copiado. E dentro dos buscadores, um fator muito importante de ranqueamento é a relevância. E se eu tenho um site mais antigo que tem aquele texto e de repente aparece um novo com um texto muito semelhante, suponhamos que você fosse o buscador, você fosse o mecanismo do Google que vai dizer quem vai aparecer primeiro, quem vai aparecer na quinta página. Qual você escolheria? Um texto original que já tem mais tempo ou o novo texto que apareceu há pouco tempo com palavras parecidas? Então, com essa ideia de satisfação do usuário, um dos pontos de ranqueamento dos sites é relevância. Então, isso vai jogar o site lá para baixo, porque ele é basicamente conteúdo duplicado. E quando você tem isso uma vez, não é legal. Mas quando você tem 10, 15, 50 sites iguais, não faz nem sentido o Google mostrar esses mesmos sites para todo mundo que está buscando. Não, é invisível, e a gente percebe a insistência do pessoal que quer botar um blog e não escreve, fazer aquela puxar conteúdos de outras referências como se fosse do próprio blog. Não sei se Sim. digamos assim, conteúdos do CNJ, já traz até de forma automática. Então, quando a sua atualiza lá, atualiza no seu site também. Só que a gente sabe que isso não está ranqueando para o Google, não faz nada. Assim, dá para se aproveitar conteúdo, por exemplo, o seu podcast, ele é vídeo, ele é áudio, você pode transcrevê-lo, algumas partes, pode virar cortes, a mesma coisa para outras redes sociais, eu posso criar um artigo para o blog e uma imagem, um card para Instagram, para Facebook, mas são mídias diferentes. Você não vai pegar a mesma coisa e replicar isso, que está mais se atrapalhando do que ajudando, na verdade. Seria basicamente para ter. Aí eu tenho, mas eficiência muito perto do zero. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até por curiosidade, né? Por que alguns advogados têm milhares de seguidores, por exemplo, no Instagram e determinadas redes sociais, tem centenas, às vezes, muitas visitas no blog? Eu já tive clientes que o canal do YouTube era bombado, com muitas visualizações,
mas eles tinham muita dificuldade e alguns até nunca conseguiram transformar esses seguidores, essa massa que os assistia em clientes de verdade. Então, acho que a gente vai voltar naquele ponto que eu falei antes, que é comunicação. Um dos grandes problemas do meio jurídico é que a maioria dos advogados fala para advogados, fala com advogados. Então, eu diria que esse é o principal. 80% de todo o problema vem daí. A linguagem que é utilizada vai atrair outros juristas, não vai atrair o cliente que seria o público-alvo dele. Redes sociais também têm um outro agravante que você não tem controle. Então, eu vejo uma publicação, acho interessante, começo a seguir esse advogado. Mas, quando eu clico em seguir, a própria ferramenta vai me sugerir outros relacionados que estão falando mais ou menos a mesma coisa. Então, eu vou seguir esses outros, vou conhecer o trabalho. Então, acontece muito de usuário fantasma. Tem um caso famoso, não é dentro do meio jurídico, mas uma menina influencer que tinha, se não me engano, 2,5 milhões de seguidores, e ela fez uma campanha que ela teria que vender, se não me engano, 35 camisetas para uma marca, era alguma coisa nesse sentido. E ela não conseguiu vender 5, se não me engano, chegou a 3, uma coisa assim. Eu lembro desse caso. Então, é muito disso, a comunicação, o que você entrega, tem que estar muito alinhado com o que o cliente quer. Então, não adianta números. Um fato que eu não sei se eu já comentei com você, há muito tempo atrás, quando eu fui entrar no meio jurídico, depois desse cliente, a minha ideia era advogado empreendedor. Eu fui procurar, já tinha alguém usando, e eu mudei o nome, e com 30 seguidores no Instagram, eu tive 2 clientes. Então, assim, número é mais ego. YouTube, principalmente, mas Instagram, Facebook, acho que as pessoas não devem se atentar muito a isso. O aquecimento do seu público, a interatividade, a reação é muito mais relevante do que qualquer número. E para isso é alinhar tanto o tema quanto, principalmente, comunicação. A forma de comunicar importa bastante. Você sabe, Renato, assim, eu tive 2 experiências com clientes que tinham, digamos assim, que tinham views relevantes no YouTube, 2 experiências pontuais que me contrataram para uma consultoria nesse sentido. No caso deles, assim, não era nem a linguagem, tá? Não é nem a linguagem. Em alguns aspectos, óbvio, tinha que ter algum ajuste de linguagem, mas não foi a linguagem. Uma coisa que eu também senti falta foi a questão da falta de construção da jornada. O cliente assistiu o vídeo, tá? Ele está convencido, mesmo, ele está convencido que ele tem aquele problema e que ele precisa do advogado para resolver. 2 casos, olha que curioso. Não existia no próprio canal, digamos assim, uma preocupação de levar aquele cliente para um outro tipo de, digamos assim, de jornada ou até de contato com o advogado direto. Curiosamente, já que a gente está falando de site, de rede social, não tinha, porque os vídeos também não eram embedados no site e nem tinha link de site dentro da descrição do YouTube, ou mesmo nos cards do YouTube, não tinha link de WhatsApp, ou mesmo não tinham conteúdos complementares que levassem mesmo, que fizessem uma preocupação com o convencimento daquele cliente após aquele primeiro impacto ou segundo impacto. E outra coisa que eu vi também, viu, muita gente, aí que você começa a realmente entender o mercado jurídico digamos assim, algo que as pessoas vão começar a se acostumar com isso, no momento que elas decidirem ir a público, decidirem serem pessoas públicas, é que ficavam-se muitos advogados nos comentários, porque vinham as perguntas dos usuários,
E Uhum. não a advogada, não foi uma advogada, mas os advogados, porque estou falando de dois clientes, mas assim, não necessariamente os clientes respondiam as dúvidas do usuário, mas eram outros advogados e eles estavam, digamos assim, utilizando o conteúdo alheio para prospectar o cliente em benefício próprio, porque eles ficavam ali na rede social de uma outra pessoa, no YouTube de uma outra pessoa, conversando e tirando dúvidas e convidando as pessoas a acessar seu WhatsApp. Você está me entendendo? Sim, eu vejo muito isso. E é do tipo de ter muitos comentários, muitas dúvidas e vários clientes perdidos em função de não entender essa jornada, de não construírem essa jornada de conteúdo dentro do seu próprio canal de rede social. E olha a relevância de você ter um site linkando aqui. Alguns pontos aí. O primeiro, eu diria que é uma palavra que você usou, que é jornada. E as pessoas confundem muito com atalho. Porque, querendo ou não, o cliente de advocacia, ele não é um ticket tão baixo. Não é R$ 5 que você vai gastar para fazer um teste. Tem um valor considerável e, principalmente, impacto na vida da pessoa. Muitas vezes todo o futuro da pessoa depende da contratação de um bom advogado. Então, não é uma coisa que ela vai simplesmente assistir um vídeo e falar: oh, esse cara é bom, vou colocar minha vida na mão dele. Então, é realmente uma jornada, é guiar o cliente do primeiro contato, conhecer a pessoa, levar ela passo a passo até chegar no objetivo, que geralmente é a contratação. E não simplesmente Ah, o né? O contato. conteúdo resolve. Então, e outro ponto é facilidade. Dentro da experiência do usuário, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que o usuário é preguiçoso. Então, muitas vezes você vai ter, como você falou, não tinha nenhum link de contato. Mas suponhamos que esses mesmos clientes tivessem Facebook, Instagram, WhatsApp, site bonitinho, e na esperança de que o cliente, eu vi o vídeo, legal, vou pesquisar sobre esse profissional, encontrei o site dele, vou entrar para ver, não vai. Então, assim, sempre que der para facilitar, por exemplo, o botão do WhatsApp já coloca com a chamada: oi, eu vi do seu canal do YouTube e gostaria de saber sobre tal coisa. Quanto mais simples for para o usuário, a taxa de conversão vai ser absurdamente maior do que se esperar que o usuário tome a iniciativa e busque e vá atrás. E um outro ponto é sobre acompanhamento. É, Muitas pessoas acham que ter uma rede social é colocar um perfil, colocar uma descrição e esperar os clientes chegarem, ou fazer um vídeo e esse vídeo viralizando ou tendo um número X de acessos, as pessoas vão virar clientes. Não é bem assim, seria ótimo se fosse, mas é necessário um acompanhamento, ou uma equipe, ou um profissional, ou o próprio advogado fazer isso ocasionalmente, ir lá e responder e acompanhar. Obviamente, não fazer uma consulta nos comentários, mas assim, guiar aquela pessoa, justamente, volta para a palavra, para a jornada, dizer: olha, o próximo passo é esse, faz isso, não deixar a pessoa avulsa, porque tem muito realmente, e eu nem culpo os outros advogados por fazerem isso, porque a maioria das pessoas que publicam simplesmente olham os comentários na primeira semana. E o YouTube, ele é uma ferramenta de longo prazo. Então, 5 anos depois, vão ter pessoas acessando e pessoas comentando. E para quem publica o conteúdo, é muito simples de acompanhar isso. Você tem uma aba para comentários não respondidos, mas ele não é automático. Você precisa realmente ir lá, olhar e acompanhar. Perfeito. Veja bem, vamos partir desse pressuposto que a gente colocou aqui, né? A gente está falando de pessoas que têm uma boa presença nas redes sociais. Por que eu preciso
ter um site, já que eu tenho uma boa presença nas redes sociais. Sem falar que, não estou falando só de rede social, a gente já tem uma gama hoje de serviços de design, que algumas até me assustam, né? Que vendem um site que não é um site, é um currículo do advogado. E vendem, e até chegou uma cliente minha me perguntando, eu falei assim, tá, mas não é mais fácil criar um perfil no LinkedIn, porque é de graça e tem tudo lá. Não é mais fácil? Não entendo, mas por que se preocupar em ter um site, já que eu tenho uma boa presença nas redes sociais? Então, apesar de caminharem juntos, um não tem nada a ver com o outro, basicamente. E cada rede social também tem a sua forma de comunicar e a sua função dentro da captação de um escritório, e não é obrigado a usar todas, mas assim, se for usar, eu acredito que faz sentido usar bem. Então, por exemplo, um Instagram, o próprio nome, ele é bem intuitivo, é instantâneo, é meio que o momento. O YouTube é mais uma ferramenta de longo prazo, ele não é um local para se colocar vídeos, ele é um mecanismo de busca, ele é um mecanismo de indicação. Depositório de conteúdo. Ele não é um depositório de conteúdo em vídeo, ele tem as suas particularidades. E o site é um bom site, a particularidade dele principal é que você controla o seu visitante. Quando ele chegou no site, o que que ele vai ver? Por onde eu vou guiá-lo? Qual botão que ele vai clicar? Para onde ele vai olhar na página? Qual área da página é mais nobre? E um ponto muito importante do site é que o site é seu. Então você controla e, obviamente, você não vai colocar os seus concorrentes lá como sugestão, nem publicidades aleatórias que vão distrair o seu cliente. É muito importante isso de área nobre no site, porque é basicamente a primeira impressão. E querendo ou não, a primeira impressão é importante. Então, você vai, com essa primeira impressão, guiar o seu cliente, guiar o olhar dele para a jornada, voltando a essa palavra, para onde você quer encaminhá-lo dentro realmente desse caminho, que não é um atalho, não é que a pessoa entrou no seu site e virou seu cliente. Então, você vai conduzir ele para um objetivo. No caso de rede social, como diz, cada rede social vai ter a sua função, mas não tem muito a ver com o site. Instagram, de repente, uma comunicação mais direta com os clientes, ou uma postagem rápida, ou de repente vida pessoal, profissional, e enquanto o site é justamente, digamos que o site é a jornada pronta, você controla todos os pontos e você consegue guiar o seu cliente. Sem contar que rede social, como ela não é sua da noite para o dia, ele pode simplesmente decidir que o seu conteúdo não é adequado para os usuários, não é relevante, e a gente vê acontecer muito, você chega a 1 milhão de seguidores no Instagram, com cada publicação tendo um alcance de, sei lá, 1.000 pessoas, o que seria muito ainda, eu já vi casos bem piores. E no seu site você tem um controle, principalmente de longo prazo, de relevância, o Google usa, eu cito o Google, mas assim, buscadores no geral, o Google por ser o principal, eles têm muito o conceito de juice, que seria basicamente o poder que seu site tem. Então, quanto mais tempo tem um site, quanto mais relevante ele vai agregar até para essas redes sociais. Então, por exemplo, um site bem feito, um site que as pessoas ficam muito tempo nele, se você tem um Instagram lá dentro, por exemplo, ao fazer uma busca por palavra-chave, o próprio Instagram, que também tem um mecanismo de busca, vai entender a relevância que está sendo passada de um para outro. E só um ponto que eu comentei aqui agora, isso de quanto tempo a pessoa passa no site, é bem importante. E existem várias formas de controlar, de melhorar isso, e às vezes as pessoas não têm noção que o Google sabe disso.
Bom, se não sabe, deveria saber. Um dos primeiros pontos é deixar o Google ter acesso ao seu site, ter cookies do próprio Google que vão falar quando que o usuário entra, quando que a sessão foi iniciada, quando que ela foi pausada, encerrada, porque isso realmente vai trazer clientes, basicamente isso. Vou traduzir aqui numa palavra simples do que o Renato está falando, é o seguinte, gente, a gente está em 2022, não dá para ignorar o Google. Tá? Não É, dá para ignorar Google ou reclamar do Google porque o Google está oferecendo as respostas para o cliente. A gente tem que usar a ferramenta da melhor forma possível para se posicionar, para conquistar digamos assim, capitalizar aquela pessoa que está buscando para ser nosso cliente. Não adianta chegar na rede social birrado e reclamar do Google, do Yahoo, porque enquanto você não está fazendo isso, outros estão. então, e assim, é muito que a Fazendo gente com falou, sucesso, né? é o que a gente falou no começo, é a experiência do usuário do Google. Eles pensam muito nisso, então eles vão querer que a pessoa que procurou uma coisa encontre exatamente o que ela queria ou algo melhor do que ela tinha conseguido colocar nos caracteres de busca ou durante uma pesquisa por voz. A ideia é realmente trazer o que o cliente quer e não o que um proprietário de site quer que apareça. Perfeito. Renata, você está falando muito sobre a experiência do usuário, então eu preciso fazer, eu vou juntar duas perguntas em uma, tá? Vamos lá. Falando nessa experiência do usuário, você poderia elencar alguns elementos no site que afasta o cliente ou que aproxima o cliente e que aproxima o cliente? Então, Experiência, vamos falar de coisa prática, porque aí a gente já começa a dar ideia, né? A extrapolar e dar ideia. tá. Primeiro ponto que afasta qualquer um e vai impactar demais no tempo que a pessoa passa no site é o tempo de carregamento. Eu vi uma vez em um fórum de design as pessoas falando que era interessante colocar uma imagem com alta qualidade, porque o tempo de carregamento da imagem iria deixar a pessoa no site, e esse tempo seria. Então, assim, não, nada a ver. Um site ele tem que ser rápido. As pessoas hoje não querem gastar o seu tempo com esperando um site carregar. Então, primeiro ponto, o site, eu quero esse site, ele deve abrir. Eu cliquei, ele abre, simplesmente isso. E o contrário vai afastar. Se você entra num site e ele tem um loader ou um carregamento muito lento, na maioria dos casos a pessoa vai simplesmente sair. E dentro do que a gente falou sobre o Google tem esse conhecimento, se ele mostra um link para você, você procurou alguma coisa, sei lá, um advogado previdenciário na minha cidade. Você entrou no site, o site demorou 8 segundos para aparecer um primeiro carregamento. Antes disso, a pessoa já saiu. Aí ele mostra para um segundo, um terceiro, e as pessoas saem antes do carregamento do site. Ele vai simplesmente baixar a recomendação ou simplesmente nem mostrar, porque não é relevante, as pessoas não querem aquele conteúdo. Outro ponto que aproxima é comunicação. Então, falar o que o cliente está buscando. É, existem muitos jargões técnicos em qualquer área e não quer dizer que você não possa usá-los, mas se usou alguma coisa que não é de domínio público, vamos dizer assim, um mortal como eu não entenderia, você tem que explicar o que é aquilo para uma pessoa que tem uma leitura mínima consiga entender. Então, seja o mais simples, o mais direto, o mais conciso possível, e ao mesmo tempo você vai conseguir prender a atenção do seu usuário, você vai conseguir guiar ele para onde quer que você queira levá-lo e vai manter essa pessoa dentro do seu site. Outra coisa é, dentro do design mesmo, não agredir a visão do seu espectador. Eu já vi sites jurídicos com 3 pop-ups. Você entra, ele aparece alguma coisa, você fecha aquele, rola a página, aparece um outro, e já vi site com flash piscando, e assim, Ainda tem usa o Flash?
É, tem. E tente manter um site atualizado no sentido de tecnologia. Uma coisa que a Daniela mencionou agora, ainda usam Flash. É muito raro a gente ver site com Flash, mas outras coisas que não são, vamos dizer, não são tão atrasadas quanto Flash, mas práticas muito antigas, que o próprio, voltamos a falar do Google, ele vai afastar os clientes porque aquilo já está ultrapassado, já não é mais seguro. Então, vamos lá, vamos elencar isso. Primeiro, o carregamento do site tem que ser um site eficiente. É, ele tem que ser uma linguagem, a linguagem do cliente, não a linguagem do escritório. Obviamente, vai ter a personalidade do escritório, do advogado, mas ele tem que comunicar, ele tem que falar com o cliente e guiar ele para os próximos passos. E tem que ser um site seguro, um site simples de usar. É, tem algumas coisas que não dá muito para fugir, a não ser em casos bem específicos, que é ter um menu bem organizado, por exemplo. Eu já vi site previdenciário, por exemplo, que ele tem um menu de abas que ele não é visível. A pessoa clica lá nas 3 barrinhas e ele vai abrir um menu. Ficou lindo o site, mas o cliente não estava, no caso, o escritório não estava tendo cliques naquele menu e eles nem sabiam disso. Então, o primeiro ponto foi ver onde a pessoa estava clicando e ela não estava conseguindo navegar pelo site. Tem que ser um site simples e você tem que partir do pressuposto que o seu cliente não sabe nada daquilo e ele não sabe para onde ir, onde olhar, onde clicar. Então, é guiar a pessoa realmente, tanto visualmente quanto em links, botões, para levar ela a um determinado objetivo. E, de novo, é ser o mais simples possível. Se você tem a necessidade de ter um formulário de contato, tenha um formulário de contato, mas não peça CPF, CNPJ, certidão de nascimento e título de eleitor, e não peça para o cliente contar a história da vida dele, porque as pessoas têm preguiça de preencher formulário. Se você não tem a necessidade de um formulário de contato, aí de novo entra essa conversa que a gente tem que ter, e a Daniela está aqui, pode falar muito melhor que eu sobre isso, que é cada site ele é um projeto, então você tem a intenção do escritório, que nem sempre é muito clara, mas assim, numa conversa a gente consegue chegar a isso e ver o que precisa ter e o que não precisa. O que não precisa, não coloque para ter, só coloque o que é realmente necessário. Isso vai impactar em muitas coisas, em tempo de carregamento, enfim, mas principalmente em usabilidade. Seja bem simples para o propósito que o site tem. E se você não tem necessidade, por exemplo, de um formulário de contato, você quer fazer um contato via botão do WhatsApp, não coloque o número lá, ligue para esse número ou mande mensagem para esse número. Coloque um botão com um texto que já vai sair quando a pessoa clicar. Simplifique o máximo para o usuário, porque as pessoas são preguiçosas, os usuários eles não vão correr atrás disso. Você tem que simplificar. E se botar, responda o WhatsApp, pelo amor de Deus. E Sim. deixar a Ou pessoa comentários do YouTube, porque senão seus colegas vão lá responder. não, 2, 3 dias sem a pessoa sem resposta, você já perdeu ali. As pessoas hoje elas estão muito imediatistas. Se você não vai atender o WhatsApp depois das 5, por exemplo, não, eu saí do escritório, não vou olhar esse telefone. Informe isso para o seu cliente. Fale, olha, somente no horário de tal a tal eu vou responder, e responda realmente. Porque eu tive um cliente que ele queria colocar um chat dentro do site dele. E toda vez que você entrava lá, eu acompanhando, estava o atendente offline. Entrei uma terceira vez, segunda, terceira vez, atendente offline. Uma vez eu vi o atendente online, eu mandei uma mensagem e meia hora depois o atendente ficou offline e depois eles me mandaram um e-mail para respondendo aquela chamada que eu tinha feito. Então, assim, é muito importante você, se vai disponibilizar alguma coisa para o usuário, você responder.
seja chat, um botão de conversa direta, se você está disponível para isso, ou tem alguém da equipe disponível para isso, WhatsApp, formulário, ou seja o que for, você se disponibilizou para o cliente, tem que funcionar. Perfeito. E você esqueceu de elencar uma coisa, que aí eu preciso dizer, que é a questão da responsividade. As pessoas hoje, a maioria acessa o site pelo telefone. Eu acredito, Daniela, que até esse responsividade já deveria ser, mas você está correto, não é, já deveria ser ultrapassado. Na verdade, a gente está hoje mobile first. Você pensa primeiro em dispositivo móvel e depois adapta isso para telas maiores. Mas é realmente preocupante, vamos dizer, a gente encontra sites que você abre ele em uma TV ou abre ele em um computador e no celular e é o mesmo site e isso, para a experiência do usuário, é horrível. E voltamos a falar do Google, é um fator muito crítico dentro do ranqueamento. Então, pode ser que um site que não é responsivo, ele tenha um ranqueamento bom. Vamos supor que ele tem um conteúdo excelente de um artigo do blog que responde a muitas perguntas, as pessoas entram, leem bastante tempo, então o Google considera aquele artigo relevante e mostra para muitas pessoas no computador. No celular não mostra para ninguém, porque ele vai abrir uma coisa que ninguém consegue ler, e tem que pensar e arrastar a tela para um lado e para o outro. Então, de novo, deveria ser até ultrapassado isso, mas ainda realmente existem muitos sites que não se atentam que a maioria dos acessos vem por celular. Você sabe que eu vou contar um caos aqui, é engraçado. É engraçado, mas assim, durante a pandemia, eu lembro de um caso específico de um escritório lá do seu estado, que é Goiás, não é isso, né? De Goiás? Sim, sou de Goiás. Estou em Goiás nesse momento. Que mandaram para mim na verdade, eles pediram uma proposta. Eles queriam fazer Google Ads e me colocaram o site. Quando eu vi o site, amigo, eu falei assim, olha só, seu problema não é de Google Ads, você precisa fazer o site. O site foi construído nos anos 90. Então, assim, por que eu estou falando de Flash? Porque tinha Flash no Uhum. site. E o sistema operacional do site, meu Deus, era um pesadelo. Era um pesadelo para o computador. Você imagina isso? Sabe aquele site parecendo todo templatezinho, formatinho, assim, padrão, Sim. que no celular era uma tragédia, porque era tudo meio tudo torto. Usava tabelas, provavelmente. Meu Deus do céu, eu falei, esse problema ainda não é de Google Ads, a gente tem que fazer, tem que refazer esse site, E uma tá? coisa que as pessoas não levam em conta, e de novo, meio que a gente vai falar muito disso, é experiência do usuário e é Google. Então, dentro da experiência do usuário do Google, ele, mesmo que a pessoa pague, ele não vai ranquear um ads dessa pessoa, ou ela vai pagar muito mais caro que um site responsivo pelo mesmo espaço. Porque no entendimento do Google, ele está mandando a pessoa para uma furada, o que realmente é. Então, assim, é comum a gente ver um. Vamos pegar um outro setor, vamos pegar o setor automotivo. É, se você tem uma página que foi pensada para aquilo, uma landing page que se adapta a todas as telas, com conteúdo específico, com palavras-chave relevantes e referentes ao que está sendo anunciado por busca, eu já vi pessoas pagarem 15 centavos, enquanto outras pagam 3, 4 reais no mesmo clique, para pelo site não ser o que o Google gostaria de indicar para os seus clientes. Agora, imagina isso no orgânico, na busca sem pagar, nos resultados que o Google vai mostrar o dia todo, o tempo todo, para, vamos dizer, para os clientes do Google. Ele não vai mostrar isso para ninguém. Não, não vai. A questão toda é que assim, você torna um serviço inviável. Você vê que o cliente enxergou a necessidade, mas é algo que não é viável de ser implementado. Sim, Porque se você não, você sabe disso, se você não baixa, digamos, o custo de aquisição de cliente, lá na frente o cliente vai sofrer.
E assim, às vezes as pessoas acham que, quem nunca fez ads, por exemplo, acha que diferença de 15 centavos para 3, 4 reais é muito pouca, digamos que seja 3 reais de diferença, Vamos no mas escala isso para 100 mil impressões. É muita coisa. E não verdade. quer dizer que todo clique vai virar seu cliente. A verdade é a minoria que vira seu cliente, e não a maioria. Sim. É algo que a gente precisa considerar também. Agora, antes da gente Na chegar. verdade, assim, é uma luta constante, né? Baixar o custo por aquisição, ou seja, ou convertendo mais, ou diminuindo o custo do clique. Projeto se torna viável, né? Porque Sim. não é cobrar o quanto quiser ou pela cara do cliente. Não é assim que funciona. Uhum. Então, a gente tem que tornar realmente as estratégias mais eficientes aqui e contar com pessoas mais experientes do que sair arriscando, falando, enfim. Mas a gente vai chegar lá, porque eu não quero chegar em Google Ads ainda. Eu quero, digamos assim, a gente falou de projeto de site, então a gente falou até de experiência do usuário, mas assim, que elementos, ou que elementos esse advogado precisa buscar na hora de construir um projeto de site jurídico para ele chegar no web design, por exemplo? Por onde ele vai começar? Onde ele vai buscar as referências, já que a gente aqui já detonou no início, dizendo que se você buscar as referências dentro da advocacia, a chance de você encontrar, digamos assim, sites bonitos, mas não funcionais também são muito grandes. Diga aí. Tá, vamos começar pelo conteúdo. Eu acredito que o melhor lugar para encontrar o que postar é com os próprios clientes, conversando, com pessoas que já são clientes. Parte daí. Em relação à inspiração para o site em si, eu nem sei se isso é importante, porque deveria ser um projeto único, mas, como a gente já falou, eu não diria para buscar dentro da advocacia, dentro dos sites jurídicos já existentes, porque são bem raros os que vão ser eficientes. Mas digamos que você goste de um layout de um site jurídico da sua cidade e queira se inspirar nele. É possível, mas é sempre importante ser um projeto único. Vamos deixar bem claro isso. Fazer com que o site seja adequado ao seu propósito, a guiar o seu cliente pela jornada que você queira que ele percorra dentro do site. E inspiração dentro do meio jurídico, de repente pegar é, um bom site, por exemplo, de Daniela Mascarenhas, ou portais. Tem muitos portais bons, tem alguns que nem tanto, mas assim, tenta fugir do que já tem. Ou um outro ponto que seria mais interessante, procurar sites que não são do meio jurídico para se inspirar e partir dali. Mas o principal, acredito que seja um trabalho que a Daniela faz muito bem, que é construir o site antes mesmo de contratar um web designer. Então, ela mencionou que a gente já teve clientes em comum e foi uma maravilha trabalhar porque eu sabia exatamente o que a gente ia fazer e a gente fez uma reunião só para ajustar alguns pontos e estava tudo certo, era isso, era simplesmente a minha parte seria fazer a parte técnica para aquilo funcionar. Mas como nem todos vão fazer isso, é interessante, senta com o web designer, fala, olha, o que eu quero é isso, isso e isso, e como que a gente chega... Meu objetivo É, é esse, porque assim, existem sites voltados para marketing, uhum, pensados no escritório que vai fazer ads, que é uma realidade, e existem sites que cumprem um papel só institucional, como existem também escritórios que não, ou sites que não são para escritórios, que é só para vender a marca pessoal do advogado. Então, assim, é muito importante você definir o objetivo do seu site para chegar no projeto que você quer. isso, e eu acredito que assim, o primeiro ponto é ter essa abertura com o web design de conversar, falar, olha, o meu objetivo com o site é isso, isso e isso, eu gosto
desse site, por exemplo, dá para a gente juntar as duas coisas. Um bom web design vai dizer para você o que é possível, o que não é possível, o que você vai precisar, ou muitas vezes a pessoa tem uma ideia de que vai construir o site e uma home bem feita, legal, e aí tudo isso é o que ele precisa para, suponhamos, ads, que a gente acabou de falar. Então, essa conversa é importante porque você vai entender que não é, tem alguns outros pontos, por exemplo, uma landing page específica para aquele projeto, mas esse diálogo vai esclarecer, então o cliente advogado vai falar para o web designer o que ele quer, o objetivo que ele quer atingir, e o web designer, por outro lado, vai falar, olha, dentro disso que você quer, as opções que você tem são essas, e construir o projeto juntos. Não chegue para o seu web design e faça e diga, eu quero um site e quanto tempo fica pronto. Eu quero um site igual de fulano. Eu gostei muito desse site, eu quero o meu igual, mudar as cores, por favor. Não faça isso. Renato, hoje em dia voltamos aos inícios dos anos 2000 e o final dos anos 90 com a tendência de blogs, né? Principalmente no meio jurídico, cada vez mais tem que estar falando sobre a relevância de ranqueamento no Google por meio do blog jurídico. Então, eu realmente tenho que trazer essa pauta aqui para a gente conversar. Em que situações você acha que é viável para o escritório ou advogado ter esse blog jurídico ou implementar esse blog dentro do site? Então, uma estratégia de blog, ela pode atingir vários objetivos, mas, assim, o principal seria atração de prospectos, de possíveis clientes, pelo tema que esse artigo, essa publicação do blog vai trazer. O blog é eficiente porque, se ele for bem feito, ele vai aparecer nos resultados de buscas específico para o problema do seu cliente. Então, se eu tenho um problema específico sobre X, eu procuro isso, alguns resultados o Google vai me mostrar são artigos de blogs de sites bem pequenos, sites, é possível ranquear um artigo de blog em uma semana de um site novo, se você fizer a indexação certinho. Porque se aquilo for realmente relevante para o que a pessoa está procurando, não tem por que o Google não mostrar. E a pessoa chegou no seu site através de uma busca orgânica, que é uma das principais funções do blog. Outra função é que a pessoa vai ficar um certo tempo lendo, aí a gente volta na comunicação, se a linguagem for adequada a ela vai gastar um certo tempo, isso traz muita relevância para o site. Então, o site, dois pontos principais, ele vai aparecer para pesquisas, para problemas específicos que o cliente possa ter, ele vai esclarecer dúvidas e ele vai tornar o site mais relevante para o Google. Obviamente, assim, depende muito de cada caso, de cada estratégia, mas eu diria que se o advogado, se o escritório tem a possibilidade de ter artigos publicados, seja quinzenalmente ou mensalmente, é interessante ter, porque no longo prazo, principalmente, isso tem um retorno muito eficiente, muito positivo. Não, eu só quero lembrar uma coisa que a gente estava conversando aqui no início, que não copiem, blog, não copiem, porque não copiem de outros sites, porque o Google identifica plágio e penaliza os sites que plagiam. E não é só o site, não, o YouTube também penaliza, ele informa ao produtor original que, olha, o seu conteúdo está sendo plagiado. Eu recebo informações de que foi plagiado em 70%, foi plagiado em 90%. Você também deve receber essas notícias. Esse trecho foi copiado. O próprio YouTube, ele dá essas mensagens. Quando você tem um canal que já está monetizando, quando você tem um canal que já está avançando, o próprio YouTube vai lá e já comunica ao produtor, o original, o inicial, o que está acontecendo no mercado. E você vai lá fazer análise. Às vezes você perde você pede para derrubar o canal do vizinho em função disso. 3 strikes, gente, o canal já era.
Dentro do YouTube, tem muito disso de conteúdo copiado. Então, assim, por exemplo, um boom que a gente teve recente foram os podcasts. Então, um proprietário de podcast, ele pode, se ele quiser, derrubar todos os canais de cortes, mas não é interessante para eles, porque traz mais atenção, enfim. Mas a ferramenta do Google, que é a mesma do YouTube, então os dois no mesmo guarda-chuva, ele consegue entender o que é falado, transcreve isso para texto e vê quando um foi copiado ou não. O mesmo para vídeo, ele transforma isso em informação de pixel, vê quando um foi copiado ou não. Mesmo que seja um trecho de 20 segundos, ele identifica. Agora, vamos entender que a internet começou basicamente com texto, o texto escrito. E isso, então, está muito mais avançado. Então, não adianta pegar o texto do blog de um coleguinha ou de uma publicação de um grande portal, mudar algumas palavras, mudar a ordem dos parágrafos e imaginar que o Google nunca vai saber disso. Ele sabe até que você estava lá, mesmo que entre uma janela anônima e copiou e colou. Tem todos esses metadados. Então, importante, nunca copie. Perfeito. Vamos voltar ao que a gente estava conversando sobre ETS, porque você sabe que em agosto do ano passado entrou em vigor o provimento 205/2021, que é o novo provimento da publicidade na advocacia, liberando não só em alguns estados, como estava anteriormente, mas todo o país se fazer da utilização de Google Ads. Não é obrigado. Uhum. Lógico, é uma escolha do escritório do advogado fazer o Google Ads, mas, enfim, foi liberado. É possível, é uma ferramenta muito boa, muito interessante. Mas agora eu quero lhe pegar na curva para perguntar o seguinte: Ah. o que você diria que são os erros mais sérios da classe da advocacia com relação a esse investimento em Google Ads até esse momento? Que a gente espera Então, que isso evolua, né? não, Lógico, pro bem e pro mal. é tudo um processo, principalmente de mentalidade, as pessoas vão conhecendo melhor. Eu lembro que, assim, liberou e na mesma semana eu comecei a ver um monte de anúncios de advogados e vamos dizer, o principal deles mandava para a página inicial do site. Oba, tá liberado, vamos mandar para o meu site. Eu diria que em alguns casos é melhor do que não fazer, mas esses casos são raros. O ideal é que você direcione o seu público para segmente o seu público. Então, um anúncio para X, ele vai ter uma chamada landing page, uma página de aterrissagem, que é uma página isolada dentro do seu site, específico para receber aquele cliente daquele anúncio naquele momento. Vou colocar um E. exemplo prático aqui. Por exemplo, você fez um anúncio sobre divórcio. Uhum. Divórcio, o anúncio está lá no Google aparecendo. O ideal é que, o que Renato está falando é que a página de aterrissagem, a landing page, seja uma página explicativa, falando, também informando e fundamentando, digamos assim, fundamentando o que é o divórcio, quais são os elementos, enfim, é uma página de informação, porque a gente está falando com advogados e a gente tem aquela restrição ainda da OAB, mas é uma landing page que complementa o anúncio e que Sim. fundamenta todas as explicações do divórcio para depois, em seguida, a pessoa entrar em contato com você, seja botão do WhatsApp, seja formulário, seja o que for. Continua. Dentro da landing page, mesmo que esse conteúdo seja informativo, o formato landing page ele segue muito o que é chamado carta de vendas. Então, você vai ter elementos que são, vamos dizer, comuns a todos, que é justamente, mesmo que não seja dentro da advocacia, é interessante que você que a página que chegou, a página que o anúncio foi direcionada, seja uma continuidade. Então, é interessante ambientar o seu prospecto, o seu futuro cliente dentro dessa página e, novamente, guiá-lo para tomada de ação, seja baixar um e-book, seja clicar num botão de WhatsApp, seja deixar o contato para que você retorne.
assistir às vezes a landing page pode ser resumir a um vídeo, um explicativo. Sim, Ou pode ter um vídeo mais orientações, né? Com o botão do WhatsApp para a pessoa, ou até com o botão da sua agenda, para a pessoa bloquear um determinado horário para conversar com você, porque isso também é possível. é. E assim, landing page tem vamos dizer, o mesmo problema, digamos assim, que os sites enfrentam, que é um copiar do outro. Então, para quem for copiar landing pages, não recomendo, mas se alguém for fazer, um elemento muito comum, digamos, obrigatório de outras áreas são os depoimentos, mas, infelizmente, não é a realidade da advocacia. Na advocacia não pode a gente trazer É, depoimento de cliente, então tem que ser baseado nessa autoridade, trazer elementos de convencimento dentro da própria copy da landing page, que a gente chama, né? isso. O texto, ele tem que, copy, como você disse, seria o texto, que pode ser também o vídeo, a copy do vídeo, o texto que vai ser narrado naquele vídeo, ele basicamente vai ambientar a pessoa que acabou de chegar e guiar ela para o próximo passo. Perfeito. Sem falar que é um detalhe que a gente não mencionou com relação às landing pages, é que elas não podem, tipo assim, tirando o próximo passo, ela não pode ter outro link externo. Ela Outro tem que ser focada, ela não pode distrair o cliente com um botão para home, um botão para o blog, para seguir em redes sociais, ela é simplesmente uma reta. A pessoa vai do ponto A até o ponto B, Ela tem um sem propósito distrações. e um objetivo, sem Sim, distração nenhuma. Isso é importante a gente trazer. Renato, já que a gente está falando de landing page, por que tão poucos escritórios têm buscado implementar a landing page nas suas estratégias? Você sabe que, até comentei isso com você, da dificuldade da gente ter landing pages de qualidade, porque o que tem acontecido muito na advocacia é exatamente isso. O pessoal vai infringir a norma ética porque vai copiar a landing page do mercado tradicional. E aí entra no buraco, né? eu acho que assim, é muito novo, isso não está. Eu acredito que é muito a mentalidade. As pessoas os advogados não se acostumaram e não descobriram o poder que uma landing page tem. E tem muita gente fazendo errado e é o começo. Então, assim, tá no começo, muita gente vai errar, muita gente vai gastar dinheiro à toa fazendo errado, e meio que isso queima o coleguinha que queria fazer também, mas é só uma questão de maturidade mesmo. Eu acredito que é um caminho sem volta, funciona para o mercado tradicional, digamos, e dentro da advocacia é bastante eficiente se for bem feito. Mas como é recente, um ano é pouquíssimo tempo para mudar a forma de ver uma abordagem. Eu acredito que é só questão de tempo, realmente, para as pessoas começarem a usar e depois disso começar a usar de forma correta. Perfeito! Ah, a gente está chegando aqui ao final, tá? É, Ó, a gente já está, porque eu acho que a gente até extrapolou bastante o tempo. Não sei quanto tempo a gente está aqui, eu não estou medindo, não botei cronômetro. Mas a gente tá, os papos tá durando aqui um tempo, tá um papo gostoso, então a gente está tranquilo, de boa aqui conversando. E eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para as palavras finais, que é, enfim, né? Para fechar nosso bate-papo. eu não escrevi discurso. Ah, que legal, mas vai dar. Tá. Na sua visão, né, o que é necessário em um site, o que é necessário ter dentro de um site jurídico que tenha esse objetivo de atrair e converter cliente? Olha, meio que a gente, dentro de outros assuntos, a gente já foi falando disso. Vai variar muito de projeto para projeto, mesmo um projeto de conversão, ele tem muitas vertentes, mas basicamente você tem que pegar o seu cliente pela mão e falar: olha, se você quer fazer X, vem por aqui, você quer fazer Y, é por aqui, você não sabe o que você quer, eu vou te explicar, e funciona assim e tal.
dentro da experiência do usuário, é basicamente isso: você deixar de forma bem simples e acessível na cara do cliente o próximo passo ou os próximos passos. Então, assim, tem algumas coisas que são muito padrão e é difícil mudar. Por exemplo, menus, os sites vão precisar, mas um problema que eu vejo são elementos desnecessários. Então, às vezes a pessoa tem dentro do blog, vamos supor, ela tem uma categoria imobiliário, trabalhista, sei lá, ela tem 3 categorias dentro do blog e ela coloca isso no menu para que a pessoa, sem contexto nenhum, entenda que aquele informativo, eu não lembro os exemplos que eu dei, mas aquelas categorias do blog levem para algum lugar. Então, primeiro ponto é ser simples. O site ele tem que estar acessível de uma forma que seja fácil de entender. Não ter ter uma coisa solta, avulsa, não quer dizer que aquilo está simples de ser acessado. Muitas vezes vai só poluir. Então, é basicamente ter o que o cliente precisa no momento que ele precisa. Então, se você tem categorias dentro dos seus elementos do site, dentro dos seus elementos do blog, apresente isso para o visitante quando ele for para os artigos do blog, se foi esse o objetivo do site, ou se ele caiu pelo blog, mostre outras opções. Uma ferramenta pouco utilizada no meio jurídico são os textos relacionados. Então, você entrou num blog que fala sobre X, mas ele, obviamente, não vai cobrir todo o assunto. Então, se a pessoa chegou até o final daquele artigo, ele leu tudo, ou leu 60% daquele artigo, pelo menos, e ele quer ir por um outro caminho, muitos sites não vão dar essa opção, e a pessoa sai do site e vai para outro. Sabe que, agora, deixa eu colocar essa questão dos textos relacionados como um todo, é assim, a sensação que eu tenho, principalmente quando eu estou em consultoria conversando sobre ranqueamento mesmo, ranqueamento, construção de texto, é que as pessoas acham que vão escrever aquele artigo e não vão voltar mais para escrever, tipo assim, elas vão ter que fazer outro, eles não vão voltar mais. E quando a gente fala em ranqueamento, o artigo ele pode ser renovado o tempo todo. Você pode voltar, reeditar, você pode fazer um outro artigo depois e puxar ele para o artigo anterior. Então, assim, são textos editáveis dentro do seu blog que a pessoa vai estar sempre atualizando. Às vezes mudou o entendimento do judiciário, então você não precisa fazer outro. Você pode estar atualizando e deixando esse artigo ainda mais relevante. E a sensação que eu tenho para a maioria dos juristas com que eu trabalho, é que eles acreditam que é fazer um site, fazer o artigo lá e pronto, está resolvido. Eu tenho muito essa mentalidade que um blog é como um artigo de jornal ou revista, por exemplo, que depois que alguém viu, acabou, é aquilo lá e pronto. Mas não, ele é totalmente editável, aí entra a importância de uma ferramenta que seja simples de gerenciar, de gerir todo esse conteúdo futuramente, e nesse ponto a gente concorda bastante que a ferramenta mais eficiente nesse sentido é o WordPress, pela facilidade e várias outras vantagens. E também, porque ajudam muito. sim, facilitam bastante o trabalho. E também as pessoas esquecem desse ponto que você pode voltar lá, na verdade, você deve voltar lá. Então, se eu fiz um artigo no ano passado sobre um ponto X e não teve nenhuma alteração, o texto é aquele mesmo, mas eu vou falar um ponto relacionado àquele. É bastante interessante que eu volte lá e acrescente um link falando, olha, tem um texto novo no blog falando sobre X. Se esse assunto te interessa, o caminho é esse. E, de novo, deixar simples para o cliente é muito importante. Ele não vai lá no seu buscador do blog ver se você falou mais sobre aquilo. Então, quanto mais óbvio for, melhor. Perfeito. Renato, agora, eu disse que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma, porque eu acho que a gente deixou uma lacuna de fora. Para o advogado que quer contratar
um web designer para construir o seu site? O que que você recomenda? O que que ele deve observar? O que que ele deve negociar com o web designer? Por que que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente estava conversando, você estava falando, eu lembrei de elementos muito, muito importantes, sobretudo para aqueles escritórios e advogados que pretendem implantar Google Ads como Uhum. uma outra estratégia de captação, né? De atração de clientes para dentro do escritório. E normalmente você sabe disso, que eu já fiz isso com você. Já pedi orçamentos nesse sentido. Além do o site é assim, o projeto é esse, mas eu vou pedir que, por exemplo, na sociedade de advogados, eu quero que nessa sociedade, cada advogado em torno de um ano, para ele experimentar, ele tenha. Cada advogado da sociedade tenha 2 landing pages de assuntos específicos para a gente promover testes. Por que eu estou colocando isso? Porque normalmente quando a pessoa contrata web design, esquece da landing page. Uhum. Porque ela não vai ficar pronta, o site fica pronto primeiro. A landing page, ela vai para um segundo momento, mas está dentro do escopo do projeto. Então, a gente já começa a prever e a projetar essas páginas, digamos assim, de captura de informação ou mesmo de qualificação do cliente até Uhum. você atendê-lo, vamos dizer dessa maneira. Então, a gente acaba dirimindo isso. Por que que não mais do que isso? Porque essas páginas, você sabe, estão sempre em teste Uhum. e você precisa ter um tempo para maturar resultado. Você também sabe disso. Você Sim. precisa ter de um tempo e de um investimento para que isso se traduza em resultado. Então, em vez de. É outra preocupação que eu tenho, porque eu também tenho clientes muito ansiosos, sabe, Renata? Tipo assim, eles querem todas as jornadas. Ah, eu quero definir que eu tenho 10 perfis de clientes diferentes, então eu quero todas as jornadas prontas. Ele não vai implementar isso da noite É. ao dia, porque isso leva tempo. Você sabe que isso leva tempo. Então, começa-se por 2 e depois o projeto vai crescendo, vai aumentando, mas começa por advogado, por exemplo, estou falando da minha recomendação, é que pelo menos 2 landing pages de experimentação para investimento em ética. Então, por isso que eu quero perguntar a você, enquanto profissional da área, um advogado que quer contratar um web design, o que que ele precisa levar em consideração? Tá, primeiro ponto, eu acho que é a flexibilidade. Se você quer um site e o web designer diz, ok, eu vou te entregar um site e acabou a conversa, não é um bom sinal. E voltando às landing pages, e dentro dessa flexibilidade, se você tem disponibilidade de tempo para editar isso, ou seu blog, ou o que for, ou se o web designer vai fazer isso por vocês, vocês vão contratar um serviço de manutenção à parte. Eu acredito que o principal, além da capacidade desse web designer de fazer o que você quer, é ele te atender no que você precisa. Por exemplo, landing page, você fez, não quer dizer que ela está pronta para sempre. É interessante ajustar. Eu sempre digo que landing page tem que ser em número par, mesmo que seja só uma, na verdade vão ser 2, porque você vai comparar, faz 2 anúncios para a mesma página, na verdade páginas bem parecidas, e vai ajustando detalhes, é o chamado teste AB. E se o web designer colocou dificuldades para, por exemplo, fazer uma cópia de uma landing page para teste AB, é basicamente preguiça, porque é uma coisa simples de se fazer e, de repente, ele quer aquele pacote que a gente comentou lá no começo. Olha, eu quero um site, ele, ok, eu te entrego um site. E isso é bom, mas não é eficiente. Não quer dizer que você vai atingir os seus resultados. Então, acredito que a principal característica de um bom web designer é justamente a parceria, ele entender que quando o cliente ganha, ele ganha junto, por mais que não seja financeiramente, mas ele ganha em prestígio, ou de repente até uma recomendação futura, mas existe a necessidade de ter essa parceria. O advogado ele não vai conseguir,
se ele não tem formação em design ou internet ou o que for, ele não vai conseguir projetar o site sozinho. E o web designer, eu não consigo, por exemplo, fazer um bom texto jurídico. Eu preciso do advogado para isso. Mas os dois juntos vão conseguir conversar e criar um projeto que é interessante, que é viável e, principalmente, que gere resultados, que eu acredito que é o que a maioria quer, resultado no final das contas. Antes de passar para você até dar os recados finais, eu lembrei de uma máxima, que até de uma cliente que a gente tem em conjunto, que, gente, isso aqui é relevante, tá? Eu lembrei disso, mas para trazer essa questão, que essa cliente ouviu de uma agência, que ela disse que queria colocar Google Ads no site e tal, aí a agência virou para ela e falou assim, não, mas só é relevante depois de você ter 10 mil seguidores no Instagram. Ah, eu lembro dessa história. Então, assim, quando a gente fala de ads para Google, não tem absolutamente nada a ver com o Instagram, tá? Na verdade, é uma captação direta das pessoas que já estão buscando seus serviços. Quer dizer que é uma estratégia eficiente para todo tipo de demanda? Não, não é. A gente tem demandas jurídicas mais óbvias, que as pessoas vão em busca da informação, mas tem estratégias... Quando ele já sabe que tem aquele problema, né? Exato. Por exemplo, a aposentadoria tem muito resultado via Google Ads. A aposentadoria, de uma forma geral, tem muito resultado. Digamos assim, divórcio tem muito resultado no Google Ads. São demandas jurídicas que já têm um volume grande de pesquisa. Advogado trabalhista, né? Principalmente para reclamante, já tem é muito procurado dentro do Google Ads. Isso para citar algumas demandas. Mas, por exemplo, o planejamento previdenciário, que é um serviço dentro da área de previdência, que você precisa sensibilizar o cliente, que ele não tem clareza que existe, essas demandas são melhores trabalhadas, por exemplo, dentro de um Ads de um Instagram, do que dentro de um Google, porque as pessoas não estão tão conscientes do serviço ainda ou do problema. Sim. Então, são questões de a gente analisar, de se analisar qual a melhor estratégia diante das demandas jurídicas que você quer prospectar para dentro do escritório. Então, é só essa parte que a gente tem que ter, porque a gente está nesse mercado há muito tempo e houve desculpas ou justificativas que não têm lógica alguma. Então, assim, é mais um chamamento para você ter cuidado, de fato, com os profissionais que você contrata e o quanto ele está alinhado ao seu projeto de escritório, seu projeto de advocacia, porque o site é o seu escritório. Tá? Ele não é diferente do que você quer, do seu objetivo com relação ao escritório. Então, alinha isso muito bem. É por isso que a gente sempre fala, né, Renato, que assim, a estratégia, o advogado tem que dominar de alguma maneira a estratégia. Por mais que ele terceirize serviço, ele tem que entender do próprio negócio, porque senão a gente vai pecar por contratar Sim. profissionais, infelizmente, que não estão qualificados para entregar aquilo que a gente deseja. Resultado, a gente acha que está fazendo um negoção, pagando barato, na verdade a gente está pagando muito caro. Isso não é só com área de design ou de marketing, isso acontece com contadores, enfim, com todo tipo de prestador de serviço. Com todo tipo de prestador de serviço. Então, a gente precisa realmente se inteirar antes de contratar. E, mais uma vez, definir muito, deixar muito claro qual é o nosso objetivo para aquele profissional. Eu acho que assim, essa conversa, se não tiver abertura para essa conversa, então já pula fora. E o segundo momento é ver se os interesses estão alinhados, se o suporte para o guia porque o advogado nem sempre ele vai ter um conhecimento avançado, por exemplo, no que ele quer, ele sabe o que ele quer, ele tem um objetivo, mas ele não sabe como alcançar aquilo. Então, é bem importante essa parte de alinhar o objetivo com o projeto em si. E não achar que porque um colega fez um anúncio no Google Ads e jogou dinheiro fora, e um outro fez um anúncio no Facebook Ads e ganhou muito dinheiro, para o caso específico dele vai ser a mesma coisa.
Então, é entender a necessidade e o objetivo e trabalhar a partir daquilo. Perfeito. E se estruturar para receber o cliente, pelo amor de Deus, porque a gente fecha e não receber o cliente, não adianta nada. Se estruture para receber o cliente. Renato, quero lhe agradecer. Antes de passar para você para proferir suas palavras finais, eu quero dar um recado aqui aos colegas, às pessoas que estão assistindo a gente até esse momento, muito tempo, né, gente? Então, assim, o DVCast, ele vai ao ar aos sábados no YouTube, sempre às 15h45 da tarde, e às segundas-feiras, bem cedo, eles estão disponíveis. O áudio está disponível nos principais agregadores de podcast. Então, fique conosco para você acompanhar nossos episódios, que assim, são tão envolventes quanto esse, até o final, porque vale muito a pena. Renato, agora eu vou passar para você, quero lhe agradecer a sua participação, o seu aceite. A gente patinou, né, para conseguir fazer o nosso... Tivemos que remarcar algumas vezes. Para a gente conseguir gravar esse podcast. Então, assim, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. E eu vou pedir que você agora se despeça e faça suas palavras finais. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui e pela paciência nas, acho que 4 vezes que a gente marcou e horas antes não foi possível. Que bom que deu certo, foi um papo muito divertido. E agradecer também pela essa parceria que a gente tem, eu diria que já de longa data, porque eu aprendo bastante com você, até com conteúdo gratuito que você disponibiliza. Por exemplo, o ADVCast é uma iniciativa que deveria existir outros te copiando nisso, te copiam em outras coisas, mas não copiam nisso, e ajuda realmente. E aos nossos espectadores, eu acredito que um ponto muito importante do que a gente falou aqui é alinhar as suas expectativas com o que você quer, alinhar as suas expectativas com o que você está disposto a fazer, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia excelente, mas acham que é simplesmente falar, eu quero e vou pagar X para um programador ou X para um designer e tudo isso vai acontecer. E não é. Você precisa ter disponibilidade de tempo ou alguém específico da sua equipe para fazer um acompanhamento, para dar suporte ao cliente, para responder quando o seu cliente entrar em contato, para alimentar o seu blog. E é importante a gente deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que criou o site e vai começar a chover clientes. E de novo, uma jornada nesse ponto também. É uma escada que você vai construindo relevância na internet e não tem nada a ver com o seu Instagram, não tem nada a ver com o seu Facebook, e é o seu escritório virtual. Então, é um ponto onde milhões de pessoas estão todos os dias e você pode fazer isso bem feito. Perfeito, Renato. Renato, mais uma vez eu quero agradecer a todos os advogados que ficaram com a gente aqui até esse momento e dizer que a gente se vê no próximo episódio do DVCast. Abraço, gente. Até lá. Tchau. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you.